Olá pessoal, voltamos para dar continuidade ao nosso assunto de termologia. Hoje nós vamos abordar temperatura e escalas termométricas, ou seja, escalas de temperatura, medição de temperatura. Não podemos esquecer, o que foi visto na aula 8, calor é diferente de temperatura, não são iguais. Estão associados, mas não significam a mesma coisa, ok? É óbvio que a medida da temperatura vai passar muito pela quantidade de calor que um corpo recebe ou que ele cede, tá bom? Então vamos lá. Vamos lembrar lá do início da primeira aula, né? Uma partícula, ela está numa constante agitação molecular, né? Energia cinética associada à sua energia térmica, ou seja, ela está lá vibrando. Recebe calor, passa a vibrar mais. Cede calor, diminui a sua agitação molecular. Nós abordamos isso nos 3 estados, né? Vocês lembram, né? Lá na aula 8, está lá, quem tiver dúvida, volta lá, como acontece no estado sólido, líquido e gasoso. Enfim, agitação molecular. Quanto mais energia térmica o corpo recebe, maior essa agitação. E aí, vários pensadores, vários cientistas da época desse estudo, elaboraram as suas formas de medir temperatura. Hoje, permanecem 3, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Né? Esses 3 criaram sua forma de medir, de mensurar essa agitação das partículas, que passou a se chamar de temperatura. Pois bem, vamos deixar o Kelvin para o final, que o Kelvin foi o mais minucioso de todos. O Kelvin foi aquele que foi mais profundamente, digamos assim, foi microscopicamente na raiz dessa agitação. Então o Kelvin vai ficar por último. Vamos falar de Celsius e Fahrenheit. Celsius e Fahrenheit, ambos pensaram da mesma forma. Poxa, como medir a temperatura do corpo? Como medir essa agitação molecular? Aí eles foram pensar em cima daquilo que essa agitação provoca. Ou seja, o que uma agitação das partículas pode provocar no corpo? Há várias situações. Uma delas é a dilatação, a expansão ou a contração da substância quando ela ganha ou recebe calor, ou cede calor, né? Então, e a gente já sabe que toda vez que uma substância recebe calor, as suas partículas agitam mais, percorrem distâncias maiores, com isso o volume do corpo aumenta, é a dilatação. Vale lembrar, a partícula não aumenta de tamanho, né? A partícula, elas começam agitadas, ficam mais agitadas, percorrem distâncias maiores, né? Com isso, obviamente, a densidade do corpo diminui, coisa que a gente fala depois. Mas bem, vamos pensar da seguinte forma: corpo, substância, recebe calor, se expande, perde calor, se contrai. Existem algumas raras exceções, que eu vou também citar mais tarde, como por exemplo a água. Em algum momento ela recebe calor, em vez de se expandir, não, ela se contrai. Em apenas um ponto isso acontece, mas não vai atrapalhar o nosso estudo aqui não, porque em geral o que acontece é isso. Então vejamos. Celsius pensaram na expansão, então criaram um termômetro após passarem estudando vários tipos de termômetros que surgiram na época. Passou a se utilizar como substância termométrica o mercúrio. Por que o mercúrio? O mercúrio, ele é um metal que, nas condições normais de temperatura que nós estamos, no Rio de Janeiro, por exemplo, o mercúrio encontra-se no estado líquido. Então, como todo metal, ele facilmente absorve calor, facilmente cede calor. Então, pensou-se o seguinte: vamos utilizar o mercúrio, quando ele receber calor, ele se expande. Então, uma das formas básicas do termômetro é essa daqui, né? Um bulbo de vidro, internamente outro bulbo bem fino, e aí quando esse bulbo maior aqui, né, recebe calor onde está o mercúrio,
As partículas do mercúrio vão vibrar mais, se agitar mais e precisam de espaço para correr. Então o que acontece? O mercúrio começa a subir aqui, ó. Isso é a dilatação do mercúrio quando recebe calor. Obviamente, quando ele resfria, as partículas passam a agitar menos e aí o mercúrio, ó, começa a se contrair de novo, voltando para o bulbo que está aqui embaixo. Bem, esse é um termômetro clínico que você já conhece, só que hoje mais modernamente eles são digitais, né? Mesmo os digitais, eles acompanham ainda a dilatação de uma plaquinha. Depois a gente fala isso, né? Vamos entender o processo aqui. Bem, então ambos pensaram, tanto Celsius quanto Kelvin, pensaram da mesma forma, tá bom? E eles precisavam montar suas escalas, fazer as divisões dos seus termômetros. Então, cada um pensou de uma maneira diferente. Celsius pensou assim, poxa, eu preciso de 2 pontos para fixar a minha escala. Fahrenheit, eu preciso de 2 pontos para fixar a mesma escala. Até aí, todos iguais. A diferença está nas substâncias que eles utilizaram para fixar esses pontos. Celsius pensou no seguinte: o menor ponto, né, um ponto mínimo, não seria a menor temperatura, obviamente, mas um ponto mínimo da escala dele seria uma mistura de gelo e água. Né? Porque ele percebeu que a temperatura do gelo não variava quando ele estava fundindo, ou seja, linguarmente, popularmente falando, derretendo. Né? Então, nessa mistura de gelo, ali, só gelo, num recipiente, ele graduou a escala dele num ponto onde ele chamou de 0. Foi o ponto mínimo dele. Passou a se chamar o 0 grau Celsius, nesse ponto aqui. E o ponto superior? O mesmo recipiente ele levou a uma fonte térmica, calor, uma chama de um fogão, seja de qual for, a boca do fogão, e deixou lá esquentando. O que aconteceu? Obviamente, o mercúrio, termômetro colocado aqui dentro, o mercúrio absorve o calor e aí vai fazendo o quê? Vai se dilatando, vai subindo, até chegar a um ponto em que Celsius percebeu que o mercúrio não subia mais. O que ele viu aqui? A água entrando em total ebulição, fervendo, ou seja, era o ponto de ebulição. Ele marcou aqui em cima, esse pontinho aqui, Celsius, o ponto de ebulição da água, e aí ele dividiu isso tudo aqui em 100 partes. Então a escala dele ficou dividida aqui, em 100 partes. Daí ser chamada essa escala de escala centígrada. Então estava aqui montada a escala Celsius de temperatura, baseada em 2 pontos. O ponto de fusão da água, ou congelamento, como você quiser chamar, né? E o ponto de ebulição da água. Pronto, Celsius aí graduou o seu termômetro. Né? Assim como uma régua, você pega, uma régua tem graduações, né? Várias graduações diferentes, posso dividir em polegadas, posso dividir em milímetros, posso dividir em centímetros, e 1 centímetro não é igual a 1 polegada, então Celsius montou o seu termômetro. Pronto. E o tal do Kelvin? Então eu vou aqui apagar, porque agora esse termômetro vai pertencer ao Kelvin. O que Kelvin fez? Usando a mesma propriedade, ou seja, qual? Dilatação do mercúrio. O que ele fez? Ele usou substâncias diferentes. Lembra? Celsius que usou gelo e a água fervendo. O que Fahrenheit fez? Fahrenheit colocou num recipiente uma mistura de sal, amônia e gelo picado. Colocou o termômetro lá, obviamente, tinha gelo, né? Resfriou até um determinado ponto. E ali, naquele ponto, ele chamou de quê?
No caso do Kelvin, ele passou a chamar ali de 0 grau. Kelvin não, me perdoe, Fahrenheit. 0 grau Fahrenheit. Qual? Tipo, gelo fundente? Não. Mistura de gelo picado, sal e amônio. Né? E aí? Faltava o ponto superior. Né? O outro ponto fixo da escala dele. Qual foi? A temperatura do seu corpo. E aí, ele, obviamente, quando ele usou o termômetro, colocou lá embaixo do braço, no pescocinho, sei lá onde ele botou, enfim. O que aconteceu? O termômetro absorve o calor do corpo e começa o processo da dilatação do mercúrio. Aí, ó, o mercúrio vai subindo, pum, parou num determinado ponto, a temperatura do corpo dele, e aí ele chamou aquele ponto o quê? 100 graus Fahrenheit. Então, esse ponto passou a se chamar 100 graus Fahrenheit. Por favor, não associem o 0 grau Fahrenheit ao 0 grau Celsius. O 0 grau Celsius, lembra vocês, foi uma mistura de água e gelo, 0 grau Celsius. Só água e gelo, né? Misturas em partes iguais. Fahrenheit, o 0 grau Fahrenheit foi uma mistura de quê? Gelo picado, sal e amônio. Então são substâncias diferentes, obviamente, temperaturas diferentes. O ponto máximo da escala Celsius, não é o máximo, né? Mas o outro ponto maior fixo dele, o 100 graus Celsius. Água fervendo. E qual foi a do Fahrenheit? Temperatura do corpo humano. Então, obviamente, não são temperaturas iguais. Fahrenheit veio aqui e dividiu em 100 partes. Obviamente, gente, se a gente comparar um termômetro com outro, do Celsius com o Fahrenheit, a gente vai verificar que as divisões do termômetro do Fahrenheit passam a ser menores do que o do Celsius. Então, esses valores não se comparam. Então, ou seja, é a mesma coisa que você pegar uma trena ou régua que está lá graduada em polegadas, né? E outra régua graduada em centímetros. Você vai medir o mesmo comprimento dessa caneta. Não vai dar o mesmo valor numérico. Em polegada terá um valor numérico, em centímetros terá outro valor. Né? E a mesma coisa acontece, já que eles usaram substâncias diferentes para graduar suas escalas, vão ter valores diferentes. É o que nós vamos ver na animação seguinte, né? Quando eu comparar os dois termômetros. Tá bom, galerinha? Bem, e o tal do Kelvin? Repara, nós vamos ter que fazer um exercício de imaginação aqui para pegar o Kelvin nessa história. O que é que o Kelvin fez? Kelvin, cara, pensou o seguinte: o que todo mundo aqui está medindo? E não é a agitação das partículas? Se elas agitam mais, ou se elas agitam menos? Então Kelvin pensou assim: poxa, quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Então vamos medir essa agitação das partículas. E Kelvin imaginou o seguinte: poxa, está lá agitado. Qual vai ser a menor temperatura? Qual vai ser a menor temperatura da partícula? Quando ela parar de agitar. Então ele chamou aquilo ali de zero absoluto. Ou seja, é o ponto onde a partícula não tem mais agitação molecular. Ou seja, cessa-se totalmente toda a sua vibração. Ali ele chamou de 0 Kelvin. Óbvio que essa temperatura nem se compara com essas daqui. Só para você ter uma noção, o 0 Kelvin é aproximadamente igual a menos, tá? Vou botar aqui um menuzinho para você não ficar perdido, a menos 273, alguma coisa aí graus Celsius. Menos 200, vamos falar um valor redondo, menos 273 graus Celsius.
essa seria o ponto onde a partícula que estava vibrando, ó, cessa toda a sua vibração. Essa foi a temperatura. E a máxima? A máxima para ele não existiu, né? Porque a temperatura da substância vai estar sempre, ó, quanto mais calor ela recebe, mais ela fica agitada, ok? Então, Kelvin não utilizou substância nenhuma como Celsius e Fahrenheit. Kelvin partiu apenas da agitação das partículas, né? Quanto mais agitado, maior a temperatura. Quando cessar toda a agitação, ele chamou de 0 Kelvin. Daí se chamaram de escala absoluta de temperatura. Vocês de lembrar um pouquinho de matemática? Lá quando o professor fala valor absoluto de um número, é um número sem sinal. Então essa escala Kelvin não tem sinal negativo e historicamente também não tem o grau como tem no Celsius e Fahrenheit. Na animação seguinte, nós vamos ver a comparação dos 3 termômetros, né? E aí eu vou usar nessa comparação camaradinha aqui em Celsius. Por quê? Porque Celsius é a escala de temperatura usada na maior parte dos países, né? É a escala que pertence ao nosso sistema de medida de temperatura. Fahrenheit, alguns países de língua inglesa ainda permanecem utilizando a escala Fahrenheit, mas mundialmente é a escala Celsius que é utilizada, ok? Kelvin, ela é uma escala utilizada mais em laboratórios. Em altas pesquisas se utiliza a escala Kelvin, ok? Então imagina você saindo aqui do Rio de Janeiro com a temperatura num verão intenso, 40 graus Celsius, 40 graus Celsius de temperatura, e vai para Londres, Nova York, Paris, e lá os termômetros vão medir na escala Fahrenheit. Será que é o mesmo valor que você vai encontrar lá? É o que nós vamos fazer no momento seguinte, fazendo a comparação entre as 3 escalas termométricas. Tá bom, galerinha? Então, observem a gravura seguinte, que eu vou estar explicando a vocês. Observe a comparação entre essas 3 escalas na figura. E é em cima dessa comparação que nós vamos montar a relação matemática entre as 3 escalas. Bom, visto lá aquela comparação entre as 3 escalas, ao desenvolver a relação da proporcionalidade entre aqueles segmentos, a gente chega a essa relação que está aqui. A relação entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? É óbvio que não surge assim no estalar de dedos. Isso aqui tem uma relação da proporcionalidade. Se você tiver curiosidade, eu posso montar um outro vídeo fazendo essa relação. Mas nesse momento aqui é só a gente ver como é que vai utilizar essa relação. Aí eu tenho um exemplo aqui, que poderia ser um exemplo de um bate-papo entre 2 amigos, um aqui no Brasil, outro lá, um canadense ou um inglês, e ele dizendo assim: poxa, aqui hoje teve um dia quente, calor, muito sol, bateu 35 graus Celsius. Aí teu amigo lá, o canadense, não está muito acostumado com a nossa escala térmica aqui, ele vai dizer: poxa, que frio, hein? Por que será que ele falou que estava frio lá, né? Essa temperatura, esse número, esse valor numérico de 35 graus, na escala dele, Fahrenheit, representa uma temperatura baixa ou alta. Se eu lembrar da figura anterior, 32 graus Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius. Então 35 está muito próximo. Então ele iria achar que estava frio demais, só que é 35 graus na escala Celsius. Vamos ver a transformação para a escala Fahrenheit. Como ele saberia essa temperatura lá? Então observa aqui nessa relação que eu só vou usar a relação entre Celsius, que é o que eu tenho aqui, com o que eu quero, que é Fahrenheit. Tá? Aquela história. É o X com Y ou com Z, eu vou fazer a relação que eu quero. Então, temos aqui a temperatura na escala Celsius, lá na equaçãozinha, está aqui ela, ó, 35 sobre 5.
que é igual a quem? Ora, se eu quero transformar para a escala Fahrenheit, eu vou usar o membro da equação que tem Fahrenheit. Ou seja, F menos 32 sobre 9. E aí, dessa relação, eu começo agora a desenvolver a equação. Repara que agora, ó, olha lá a equação lá em cima. Tem duas variáveis, Celsius e Fahrenheit. Estou falando só das duas. Só que agora, Celsius já não é mais uma variável, é o F agora, Fahrenheit. E vou desenvolver como eu resolvo, com X, com Y. Aí o cara pergunta, professor, duas frações, posso multiplicar cruzado? Pode. Mas eu olho logo para cá e verifico que 35 é divisível por 5. Então, ó, já vai dar 7. Eu vou ficar com 7 igual a quem? A F menos 32 sobre 9. E aí agora, posso botar 1 aqui e multiplicar cruzado? Pode. Ou seja, esse 9 está dividindo aqui, denominador, ele vem para cá o quê? Multiplicando. Aí vai ficar 9 vezes 7, 63. Ora, esse 63, vamos lá. Levar aqui para cima para ficar mais tranquilo. Vai ficar com 9 vezes 7, 63, igual a quem? Opa, aqui eu já tirei o 9, não posso mais colocar essa fração, né? Então fica 63 igual a F menos 32. Para finalizar, eu quero o valor do F, está subtraindo, vai para o outro lado da equação, somando. Então eu vou ter 63 mais 32, ou seja, eu vou ter F igual a 95, o quê? Graus Fahrenheit. Então o teu amiguinho lá no Canadá ia entender essa temperatura aqui, obviamente, em quanto? 95 graus Fahrenheit. Tá? Então, a equação, o uso da equação como aquela que você já fazia lá desde o oitavo ano, o professor te deu X, você acha Y. Eu te dei Celsius, você acha Fahrenheit. Lá. Ok, galerinha? Com Kelvin funciona do mesmo jeito, você vai ter que ter o valor sempre de uma temperatura para achar o da outra. Tá bom? Não esqueçam de fazer os exercícios que estão aí postados. Dúvida? Me passa. Teve curiosidade? Ó, professor, poxa, eu queria ver como é que se chegou àquela fórmula. Me comunica que eu faço um videozinho mostrando essa transformação. Tá bom, galerinha? Ó, um beijo para todos.